Fala galera, professor Rodrigo na área, isso aí, mais uma quarta-feira, mais uma aula de resolução de exercícios de provas espalhadas por aí. E mais uma vez a Campo Real aparece. Dois motivos. Primeiro, esse vídeo está sendo lançado hoje na quarta-feira, nesse dia de hoje, e a prova do Campo Real é daqui uns dias no domingo. Então por isso que eu estou fazendo essa aula, para você ver a resolução, você que estuda por provas anteriores. E é legal porque a banca que faz essa prova é a banca da Federal do Paraná. Então, se você também está se preparando para a prova da Federal do Paraná e já cansou de fazer as provas anteriores, é uma boa dica para você estudar para a prova deles. Beleza? Então, já sabe, se você está curtindo essas nossas resoluções de provas de exercícios, deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal, manda pra galera e bora resolver questões, lindos! Primeira questão dessa prova, questão de número 47, para quem tem essa prova aí, que na verdade o texto vai servir para questão 47 e para questão 48. Ele fala assim, ó, soluções tampão são soluções aquosas capazes de resistir a pequenas mudanças do pH, quando ácidos ou bases são adicionados. O tampão fosfato de pH 7,2 possui fórmula especificada pela Associação Americana de Saúde Pública e é utilizada em diluições em ambiente laboratorial. Essa solução tampão contém 0,25 de hidrogênio fosfato de potássio, que ele deu a massa molar igual a tanto, e carbonato de sódio, massa molar 124 gramas por mol. Beleza? Aí ele fala, para preparar 250 ml dessa solução tampão, é necessária uma massa de dihidrogênio-fosfato de... Peraí, essa solução tampão consiste no quê? 0,25 mol por litro de dihidrogênio-fosfato de potássio. O que significa 0,25 mol por litro, lindos? 0,25 mol por litro significa... vou fazer aqui embaixo no quadradinho para ficar bonito, ó. 0,25 mol por litro significa que eu tenho 0,25 mol em 1 litro. Só que eu não quero preparar o quê? 0,25. Eu não quero preparar 1 litro, eu quero preparar 250 ml. Então, se eu quero preparar 250 ml, eu quero preparar 0,25 litros. Eu quero preparar 0,25 litros. Pegou a brincadeira? Qual vai ser então a quantidade em mol que eu vou precisar? Faz a regrinha de 3. Ah, professor, eu achava que eu tinha que fazer o cálculo do tampão, porque ele falou do tampão e não sei. Não, lindinha, não pira. Já vai direto. Vai ficar 0,0265 mol do composto. Só que ele não quer mol, ele quer a massa. E ele deu como que eu transformo? Vamos lá agora, eu tenho mol, ele quer a massa. Eu quero transformar mol em massa. E sempre que eu quero transformar mol em massa ou massa em mol, o que que você vai usar? Massa molar. Ai, prof, eu não sabia disso. Então dá uma olhada na nossa aula de cálculo de soluções que a gente tem aí de concentração molar e concentração comum. Beleza? Dá uma olhada que é clássico nas provas. Quando você tem, o que é a massa molar? É a massa que ele deu aqui, ó, 0,30, 1, errei. O que significa esse 136? Que a cada 1 mol, tu tem 136 gramas. Qual que vai ser a massa quando você tiver 0,0625 mol? Faz a regrinha de 3. Lembra que regra de 3 salva vidas. E aí que vem esse 8,5. Não dá bem 8,5, né? Se você arredondar. Se você fizer 0,06, não dá bem 8,5. Se você não arredondar, dá 8,5 tranquilinho. Então, gramas. Beleza, povo? Resposta mesmo
letra D. Então, se você arredondar, não dá. Dica: 0,25, os profs de matemática gostam que eu ensine isso aqui, ó. 0,25 é 1/4. Então, esse cara aqui foi 0,25 vezes 0,25, foi 1/4 vezes 1/4, que é 1/16. Você poderia ter feito também 136 dividido por 16, vai dar a resposta certa. Fechado? Só uma dica matemática aí, que a galera da matemática gosta que eu ajude vocês. Fechado, lindos? Maravilha! Maravilha! Simbora! 48. Os equilíbrios químicos envolvidos na solução tampando fosfato pH 7,2 são: ao se borbulhar gás carbônico nessa solução, os equilíbrios serão perturbados e ocorrerá o quê? Então, peraí. Quando eu borbulhei o nosso querido CO2, o que vai acontecer? O CO2 vai, ao reagir com a água, formar H2CO3. Esse H2CO3 é o ácido carbônico, vai produzir H+, mais HCO3 menos, ou 2H+, e CO3 menos. Certo? Tudo bem? O que acontece? Eu estou aumentando a quantidade de H+. Se eu estou aumentando a quantidade de H+, e eu estou aumentando a quantidade de H2CO3, o que vai acontecer? Aumentou de um lado, o equilíbrio desloca para o sentido oposto. Começa a aumentar a forma, o H2PO4. Desloca para lá, começa a deslocar para a esquerda. O que significa deslocar para a esquerda? Diminuir da direita e aumentar da esquerda. Por isso, resposta certa, letra B. Você aumenta a concentração do dihidrogeno fosfato e diminui a concentração de carbonato, porque você vai deslocar o equilíbrio para o sentido oposto. Deslocamento do equilíbrio, card vai ficar aparecendo aqui para vocês, tá? Falando sobre o deslocamento aí. Então, cuida, faça a egípcia, te ajuda bastante. Maravilha, povo, maravilha. Próxima questão, questão de número 49. A doença neurodegenerativa de Alzheimer é caracterizada pela agregação de peptídeos denominados beta-amiloides. Estudos recentes utilizam polipeptídeos sintéticos para diagnóstico e tratamento da doença, uma vez que esses polipeptídeos sintéticos podem induzir a desagregação dos beta-amiloides. Na figura abaixo está desenhada uma estrutura de um polipeptídeo. Beleza? Na estrutura estão presentes quais funções? Galera, ele deu mais ou menos uma ideia falando sobre polipeptídeos, e você vai ter que lembrar um pouco da biologia. Tu também poderia resolver pela biologia. O que é um polipeptídeo? É uma proteína de junção de vários aminoácidos. Amino e ácido tem que ter. E a ligação peptídica é uma amida. Então você vai ver aqui, ó, amina, amida, amina, amida, amida, várias amidas. Aqui, ó, ácido carboxílico. Show? Então, resposta letra E. Poderia ter matado pela biologia. Poderia ter matado pela biologia. Tranquilamente aí. Funções orgânicas. A nossa playlist módulo 3, falando só sobre orgânica. Eu te ensino a dar nome, eu te ensino todas as funções que você precisa para todas as suas provas. Federal do Paraná, Campo Real, Enem e aí por diante. Aprenda resolvendo exercício, lindos. Boa! Próxima. Questão de número 50. Questão de lei de velocidade. Tem uma aula muito massa. Vou deixar o card também aparecendo aqui para vocês. Então, você percebeu? Toda a resolução tem uma aula para você? Caso você queira, viu a resolução, fala, putz, professor, não entendi direito, preciso de uma aula. Dá uma olhada na aula, está aqui disponível para vocês.
Ele fala assim, ó, dióxido de nitrogênio é um poluente presente em centros urbanos com grande frota de veículos. No motor a combustão, o nitrogênio e o oxigênio presentes no ar reagem formando monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio emitido para a atmosfera reage com o oxigênio, formando dióxido de nitrogênio, conforme a equação. A cinética dessa reação foi estudada em condições controladas e os dados obtidos estão mostrados na tabela a seguir. A equação que expressa a lei de velocidade. Deu a tabelinha, lei de velocidade, o que tu vai fazer? V é igual a K, concentração dos reagentes elevado à ordem. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Lindos, ó, isso aqui, tabelinha, não significa que ela é elementar, então não seja boi louco de me enfiar o 1 aqui e meio aqui, porque vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Então, como que tu vai fazer? Presta atenção. Tu vai sempre, tem dois reagentes, tu vai escolher dois experimentos onde a concentração de um reagente muda e do outro fica constante. Veja aqui, ó, tá constante e aqui a concentração dobrou. O que que aconteceu com a velocidade? Dobrou também, aproximadamente dobra. Quando, guarda isso, quando a concentração muda e a velocidade muda igual, ou seja, dobra a concentração, dobra a velocidade, triplica a concentração, triplica a velocidade. Quando muda igual, o que que tu vai fazer? A ordem 1. Então, a ordem para o nosso O2 é 1. Ordem 1 para o nosso O2, quer dizer que o Bzinho é 1. Na aula que eu deixei o card para você aparecendo no começo aqui da resolução, eu mostro um jeito para você fazer, tá? Então, muito de boa. Outra forma é você ter o oxigênio elevado ao Bzinho, certo? Então, tu vai colocar no lugar da velocidade 2, a constante é constante, o NO2 é constante, tu vai ter o oxigênio dobrando elevado a Bzinho, portanto, o Bzinho é igual a 1. Faça a mesma coisa agora, vou mudar de cor, para o NO. Agora o que tu vai fazer? Tu vai deixar o O2 constante, tá aqui. E o que aconteceu com o NO? Dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Quadruplicou, foi de 0,06 aproximadamente para 0,04 aproximadamente, né? Para 0,24. Então, quadruplicou. Quadruplicou a velocidade, 2 elevado a zinho, portanto, a ordem é 2. Fechado? Então, quanto que vai ficar? Elevado ao quadrado, elevado a 1. Boa! Vamos para a próxima. Bora lá então. Travou minha canetinha. Questão 51. Quem for fazer essa prova da Campo Real e da Federal do Paraná, sempre tem uma questãozinha que vai falar para vocês de o quê? Nomenclatura de composto orgânico, lindos. Só que na Campo Real, a prova da Federal, a banca da Federal dá uma exagerada. Coloca alguns nomes que nós não estamos muito acostumados. Então tu vai ter que sair pelas alternativas e não pelas regras. Lá na graduação a gente tem uma regra, a gente vê isso. Mas a nível de ensino médio, esse tipo de questão é muito mais pelo teu feeling, pelo teu preparo de saber o que vai ter. Por exemplo, como tem uma função ácido carboxílico, o nome do composto vai ser sempre ácido, tá? Vai ser sempre ácido. Então, não precisa, não pode ser a letra A nem a letra B. Fechado? Boa. Começou com ácido, sobrou 3 opções. Maravilha. Agora, perceba que você tem aqui também um anel aromático no meio. Uma dica é você pensar o seguinte: você tem um anel aromático quebrando, você pode tratar como essa é a cadeia do ácido carboxílico, essa sendo a tua cadeia principal, e isso aqui sendo um radicalzão. Eu sei, é difícil de imaginar essa cena. Eu sei, é difícil de imaginar essa cena. Mas aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Vai ter que ser alguma coisa
propanóico. Então, já não pode ser a letra E. Propanóico é a C e a D. E agora, como é que dá o nome desse cara? No segundo carbono, tu tem esse radical gigante aqui, ó. Esse radical gigante vai ser o seguinte: no carbono 4 dele, porque aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, você tem o quê? Você tem 1, 2, 3, um metil ligado num propil. Então você tem no segundo carbono um metil do propil. Então, no quarto carbono do anel aromático, você tem do anel aromático, você tem no segundo carbono metil, propil, fenil, propanóico. Resposta letra C. Tinha que ir pelo feeling. Outra possibilidade é você ter 2, 4 isobutil, que é esse cara aqui, ó. Isobutil, fenil, isobutil, fenil, propanóico. Também é uma nomenclatura correta aí para esse cara. Professor, a gente não vê isso na escola. Eu sei. Tem alguma aula aí no canal? Não tem, lindos. Não é comum a gente dar esse tipo de nomenclatura a nível médio. Foi um exagero da banca dessa prova colocar esse tipo de questão. Fechado? Boa! E por último, questão de número 52, ele fala: o telureno de urânio, tá? Telureto de urânio vem despertando grande interesse dos cientistas por ser um composto que é ferromagnético, supercondutor e apresentar possíveis aplicações nos futuros computadores quânticos. A configuração eletrônica do urânio é a configuração eletrônica do radônio com 5F3, 6D1, 7S2. E a do telúrio é a do criptônio, 4D10, 5S2, 5P6. Sendo que cada criptônio são configurações eletrônicas dos gases nobres radônio e criptônio, respectivamente. Foi muito legal. Ele quer saber qual que é o estado de oxidação do urânio no composto. Galera, fala, meu Deus, prof, como que eu vou saber? Uma dica é olhar para o telúrio aqui, ó. A camada de valência do telúrio tem 6 elétrons. O telureto, eto, vem de ânion. Eto é nomenclatura de ânion. Lembra, ó? Cloreto, fluoreto, brometo. Então, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, a tendência para ele formar um ânion é ganhar 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, o NOx dele fica o quê? Menos 2. Então você tem o Te2. Como que tu faz NOx? Domine NOx, domine a química. Separa, o telúrio é menos 2. Sobe multiplicando menos 4 para fechar zero, mais 4. Beleza? Deve ter aparecido em algum lugar aqui um card para você ver uma aula de NOx. Sempre, 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 sempre eu vou tentar colocar, sempre que possível, um card para uma aula teórica numa resolução de exercício para vocês. Subiu, fechou zero, mais 4 vale o NOx do nosso urânio nesse composto. Domine NOx, domine aqui. Galera, espero que você tenha curtido. Se você está assistindo essa aula antes da prova, que vai acontecer uma ótima prova, faça com muita tranquilidade e a gente se encontra numa próxima. Beijo grande, não esqueça de se inscrever, deixar teu feedback. Valeu, galera. Tchau, tchau.